Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vindo. Vamos então continuar aqui nossa explanação sobre os planos da vida, segundo o pai Rubens Saraceni, né? Umbanda Sagrada, a Gênese. Então nós estávamos falando como que se dá a criação do ser, que ele é uma centelha viva, que depois ele vai passando por vários planos, sendo acolhido por um orixá, logo quando ele sai ali do interior de Deus, ele é acolhido por um orixá, e aí esse é o orixá ancestral dele, né? Um orixá que está sempre com ele, que acompanha, porque formou, né? Primeiro contato com o orixá, né, se deu com aquele que o acolheu, tá? O pai e a mãe orixá, tá? Mas a gente pouco sabe do orixá recessivo, como foi dito aqui na aula anterior. Então, continuando, nós estamos falando aqui do segundo plano da vida, né? Aqui, vou voltar ao meu quadrinho. Opa, meu quadrinho. Pronto, tá melhor. Sem muito reflexo. E aí, tínhamos falado que quando ele sai aqui do plano de Deus, ele passa para o primeiro plano, onde ele é envolvido por um pai e uma mãe orixá, tá? E depois ele vai passar para o segundo plano, e quando nesse segundo plano ele já tem formado o seu campo magnético protetor do seu mental, né? Então, quando ele já tem aquele campo magnético protetor do mental dele, ele já pode passar aqui para o terceiro plano, tá? Então, aqui no terceiro plano, nós temos o plano elemental. Então, ele vai se alimentar das energias, digo, e não mais de essências, que aqui o plano essencial, o plano 2, tá bom? Então, aqui ele vai ser alimentado por energias. Então, nesse plano aqui, ele é acolhido. Ele vai, então, se alimentar, vai se desenvolver até amadurecer. E desenvolver toda uma proteção magnética no mental, tá? Para, então, ele poder ter desdobramento genético dos seus corpos. E o primeiro corpo é o elemental básico. Então, dando continuidade, aqui nesse terceiro plano, como havíamos falado, né, ele parece... ele se assemelha a uma célula, um citoplasma de uma célula. Ele vai se alongando, é um corpinho que vai se alongando e vai formando, então, um corpinho aqui, como eu tinha colocado, aqui, parece um amendoim, mas não é, tá? Então, aqui vai se formar o corpinho. Nós passamos por isso, né? Nós passamos por isso. De centelha de vida, de pontinho de luz, vamos aqui nos desenvolvendo, e aqui já temos começando a formar uma cabeça, um corpinho básico. E aí, vamos desenvolvendo e vamos sendo alimentados por essa energia elemental, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, então vamos lá. Então, os tronos elementais, eles vão projetando a quantidade exata de energias necessárias, tá? Para que possamos nos desenvolver, como se estivéssemos ali ainda no útero. Temos ainda, como foi dito também na aula anterior, vai se desenvolvendo chakras, que são os órgãos captadores de energia elemental, no caso. E aí, o primeiro que se desenvolve é o chakra coronal, para captar, então, essas energias elementais básicas, tá? E nesse terceiro plano, quando os chakras alcançam, então, a plenitude na captação de energia, esses seres, então, eles já estão prontos para, então, romper os cordões que os estão alimentando. E aí eles conseguem ter
um livre acesso, tem mais liberdade de movimento nas dimensões que eles se encontram. Essas dimensões que é dito aqui, elas não se confundem com as dimensões que nós estamos acostumados a ouvir, como terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, não, é uma coisa diferente, tá? Porque estamos falando aqui de plano da vida, e em cada plano tem dimensões. Então, dimensões, 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 e assim vai até o 7º plano. Então, os seres se desenvolvem aqui nesse plano 3, nós temos 7 dimensões básicas, elementais. E aí os seres eles vão se desenvolvendo, e lembra que eu falei? Eles estavam aqui, aí conforme eles vão se desenvolvendo, vão caminhando para, quando estiverem maduros, serem, né, levados para a 4ª dimensão. Então, eles são atraídos pela 4ª dimensão, pelos orixás que regem a dimensão posterior. E nesse 4º plano da vida, eles vão entrar em contato com um 2º elemento. Aqui é um elemento só, aqui já vai entrar com outro elemento. Vai dar formação, então, ao seu emocional. Vai formar, então, o seu polo magnético negativo também. Então, aquele serzinho que havíamos falado lá no começo, que ele recebeu um elemento só, um elemento ígneo, por exemplo, ele, então, vai receber outro elemento. Então, ele vai passar por um plano bielemental, 2 elementos. São 33 dimensões aqui nesse 4º plano, tá? Dimensões duais, que são 2 elementos. Então, ele vai interagir com o 2º elemento, desenvolvendo, então, o seu emocional. Porque antes ele tinha desenvolvido aqui apenas o mental. Aqui vai desenvolver emocional. Então, essas divindades, né, cada plano tem uma divindade, tem divindades, né, regentes. Então, aqui as divindades regentes são os orixás bielementais ou duais. São, então, em si, uns tronos geradores de energia, os orixás energéticos aqui. Então, vamos lá, continuando. Nesse plano 4, então, são 33 dimensões, desculpa. Então, uma dimensão cristalina, nós temos o elemento cristalino com o mineral, dimensão cristalina vegetal, dimensão cristalina telúrica, dimensão cristalina ígnea, dimensão cristalina eólica e dimensão cristalina aquática. Lembra que os tronos de Deus também são colocados por elemento? Então, elemento cristalino, mineral, vegetal, telúrico, ígneo, eólico, aquático. E o cristalino, o primeiro deles, então, vai interagir com os demais. Aqui nós temos, então, 6 dimensões. A 7ª dimensão, nesse plano, tá? Nesse plano aqui, então, o mineral com o aquático, mineral com cristalino, mineral com ígneo, mineral com telúrico. Vemos aqui nesse plano mineral apenas 4 elementos, né, que combinam, por assim dizer, com o mineral. Então, aquático, cristalino, ígneo e telúrico. Nós não temos aqui o eólico, tá? Porque o eólico aqui, para combinar com o mineral, precisaria de um terceiro elemento, tá? Para poder combinar, porque aqui ele não consegue a junção desses 2 elementos, tá? Teria que ter um terceiro para neutralizar aqui as ações entre eles e fazer com que eles possam, então, se comunicar,
tá? Mas essa seria, então, um outro plano. Vegetal. Nós temos vegetal eólico, aquático, telúrico, cristalino e mineral. Vemos aqui que não temos o ígneo, então o vegetal ele não combina aqui com o ígneo, tá? Até aqui já temos 15. E assim vai, nós temos o ígneo, por exemplo, o ígneo ele não vai combinar com água, tá? Então, ígneo não combinaria aqui com água nesse bioelemental. Então, temos ígneo cristalina, ígnea, dimensão ígnea, mineral, dimensão ígnea eólica e dimensão ígnea telúrica. E assim vamos até as demais dimensões, até completar as 33, sendo a última a aquática, né? Última, a gente coloca nessa ordem porque foi a ordem que pai Rubens trouxe, né? A aquática é a última, mas não que seja essa a ordem necessariamente, tá? Mas aqui nós temos essa forma para estudarmos. Aquática, eólica, cristalina, vegetal, mineral e telúrica. Também vemos que não temos aquática ígnea, tá? Não temos uma dimensão aquática ígnea, não. A água é a base da geração, né? Por isso, nós temos aí mais elementos. Cada uma dessas dimensões é regida, então, por um trono divino, tá? Então, nós temos os tronos regentes da dimensão, no quarto plano da vida, e cada uma dessas dimensões, né? Lembra que eu falei que são 33? É como se fosse aqui umas dimensões, outra dimensão, cada uma tem seus tronos divinos regentes, tá? Por exemplo, nós temos uma aquática cristalina. Tem um trono regente da dimensão aquática cristalina. E assim vai. Temos um responsável, né, gente? Um orixá, um trono responsável por aquela dimensão, tá? Então, temos o trono regente do plano e temos o trono regente das dimensões. Sempre polarizado, né? Um orixá masculino com um orixá feminino que rege a dimensão. Além disso, nós temos, né, o trono divino é auxiliado por outros tronos duais, tá? Sempre formando uma coroa regente da dimensão. Então, temos na dimensão um trono divino, auxiliado por tronos duais, que formam a coroa regente da dimensão. Então, não temos só 2 orixás, né? Temos os auxiliares ali, que auxiliam no trânsito, inclusive, entre os seres, se possível, aqui a condução do ser para o quinto plano e etc. Então, por conta dessas duas energias que são, essas duas energias elementais, as dimensões duais, né, essas dimensões duais, bielemental, elas são fechados e não há acesso, tá? Por outros seres que não pertencem a ele, ou que não têm autorização. Então, dá para a gente ir lá e dar uma visitada? Não dá, não. Tá? Ele é muito vigiado, que são os tronos guardiões, tá? Então, já falamos que temos os tronos divinos, os tronos bielementais e temos os tronos guardiões, tá? Que vigiam, que não permitem, que não vão permitir, então, um livre acesso, a entrada nesses planos aqui. E continuemos. Então, eles são expostos, esses seres aqui, eles vão, então, desenvolver,
vai formar, ajudar, né, a formar, então, o seu emocional. E a dualidade entre a razão e a emoção é o objetivo deste plano. Dualidade entre razão e emoção. É o objetivo desse plano bielemental, tá? Então, os seres ficam expostos aos instintos básicos de sobrevivência até adquirir um equilíbrio entre os polos magnéticos mentais que vão regular a sua evolução. Então, lembra que a gente tinha falado que o ser tinha desenvolvido sua proteção mental, depois ele vai desenvolver o seu emocional, aqui ele já está desenvolvendo razão e emoção, colocando a dualidade, vai colocar ali os instintos básicos, para que ele, então, possa desenvolver e começar, então, sua evolução. É um estágio mais difícil, né, da evolução de todos os seres, eles são ainda como jovens no plano material, tá? Então, eles estão ainda mais instintivos, eles têm ainda, ora estimulado, ora quietado o seu instinto para que possa desenvolver o seu emocional, e assim ele vai se desenvolvendo. Aqui é como se ele estivesse numa adolescência, né? Que fica naquela explosão de emoções, sentimentos e tudo vai sendo a flor da pele. Então, esses jovens, eles são muito emotivos, esses seres já são aventureiros, sonhadores, impulsivos, e eles transportam esse comportamento, né, mais instintivo e emotivo diante, nesse quarto plano que eles se encontram, tá? Nessas 33 dimensões, tá? Né? Um está naquela, por exemplo, o ser, ele está naquela dimensão, e ali ele vai desenvolver, tá? Então, continuemos. Como foi dito, nós podemos ter, então, uma dimensão ar-fogo, mas não temos uma dimensão fogo-água, tá? Essa polaridade aqui vai reduzindo, por ser um ser ígneo, essa polarização acaba reduzindo um pouco o seu campo magnético, sua vibração magnética, e ele vai se aquietando, né? Aqui numa dimensão, por exemplo, ar-fogo. Então, são seres elementais eólicos que vão incorporando esse segundo elemento, né? Que eu falei, ar e fogo. Então, ele começou com ar, ele vai incorporar o fogo, tá? Então, ele vai incorporar esse segundo elemento, né? Por ser ígneo, vai então reduzir uma vibração magnética inicial que ele tinha, ar, e vai dando uma aquietada nos dois, tá? Temos também, por exemplo, numa dimensão fogo, ar, aquele elemento, aquele ser que era ígneo, ele vai assumir, ele vai então incorporar esse segundo, que é o ar, e por ser eólico, vai então polarizar e elevar sua vibração magnética, emocionando. Então, imagina só o fogo alimentado pelo ar, não é aquela inflada, né? Então, vai dar uma emotividade ali para ele. E assim vão seguindo os seres, né? De acordo com o elemento que ele, né? Inicial dele, polarizando com outro elemento, tá? Então, são só dois, tá, gente? Então, como tinha dito, ele já tem aquele mental formado, então ele vai desenvolver, está desenvolvendo o seu emocional, e aí, nesse instinto dele, sendo aflorado, sendo aquietado,
ele vai ali trabalhando a sua individualização, tá? Ele ainda é inconsciente, instintivo, mais instintivo e inconsciente. Então, lembra que a gente está aqui no quarto plano. Então, o ser, ele está desenvolvendo sua individualização, desenvolvendo seu emocional, razão e emoção. Ele vai, então, ter hora aflorado, hora aquietado, seu emocional, para que ele possa, então, se desenvolver, tá bom? Então, ele vai se tornando... Ele ainda não tem consciência da sua individualização, mas ele já está ali, formando, olha, eu sou único, né? Eu vou ali, já tenho movimentos, então... mas ainda é meio instintivo, assustado, né? Como a gente pode dizer? Assustado, assim, novo, né? O novo assusta sempre. Aí, quando ele já está maduro, né? Para ir para uma outra dimensão, ele então é levado para o quinto plano da vida, que é trielemental, tá? Aqui são 49 dimensões trienergéticas, tá? É a combinação, então, das energias elementais puras amalgamadas com energias mistas das dimensões duais. Então, nós temos aqui um terceiro elemento, que é essa terceira energia elemental pura. Nós ainda não temos, em cada um desses planos, existem faixas de transição, mas não temos ainda muita informação. O que nós temos aqui é que são 49 dimensões dentro do quinto plano da vida, 3 elementos. Então, nós temos ali, por exemplo, 7 dimensões cristalinas, tronos encantados cristalinos. 7 dimensões minerais, tronos encantados minerais. Por que trono? Porque é regido pelo trono, tá? Como eu falei, cada dimensão, cada plano é regido pelos seus planos. Então, no plano, nas dimensões cristalinas, 7 dimensões cristalinas, nós temos os planos encantados cristalinos, e assim vai até o plano aquático. Esses elementos puros, esses elementos são puros, são os primeiros elementos, que é o cristal, mineral, ígneo, e ele então é combinado com aquele dual que veio do plano anterior, tá? Então, esse terceiro elemento, ele vai entrar como elemento neutro, ativo ou passivo, tá? Para poder fazer, então, uma combinação. Lembra que eu tinha falado que o fogo não combina com a água? Aqui ele já vai poder, então, combinar. Então, aqui nós temos o plano encantado, trielemental, tá? Então, aqui nós temos o ser mais individualizado, as hierarquias aqui nesse plano são polarizadas, né? Porque as dimensões encantadas destinam-se a abrir os sentidos, as faculdades dos seres e definir, então, a sua diferenciação. Lembra que o serzinho ele estava ali ganhando consciência da sua individualização, reconhecendo-se como um indivíduo, né? E não mais como parte? Aqui ele está, então, consolidando essa individualização, tá? Abrindo os sentidos, as faculdades, a diferenciar, né? Diferenciar dos outros. Ah, eu sou um indivíduo, estou me diferenciando dos outros. Estão aqui segundo suas vibrações mentais, das divindades. Eles estão ali recebendo, né? Podendo ter a sua individualização,
segundo as dimensões, segundo os mentais das divindades que regem essas dimensões. Então, existem dimensões, então, que regem essas... Desculpa, existem orixás ou divindades também, chamamos de divindades, orixás são divindades, que regem essas dimensões trienergéticas. Continuando. Opa. Cada vez mais o ser vai se individualizando, vai se reconhecendo, então, como não mais parte daquele orixá que o alimentava, né, que estava ali ligado por cordões. Ele vai, então, desenvolvendo, evoluindo naquelas dimensões na qual ele se encontra, tá? E desenvolvendo, então, um dos 7 sentidos. Vai estar ali aflorando um dos 7 sentidos, tomando consciência, ganhando consciência sobre si, e vai, então, não mais sendo movido pelos instintos que antes o regia, tá? Então, em vez de termos aqui um instinto regendo aquele ser, ele vai ser, então, colocado em um dos 7 sentidos da vida. Então, o ser que está ali, na dimensão, ele não vai ter 7 sentidos, mas ele vai ter um sentido. Então, ali ele vai desenvolver um sentido da vida. Ele pode ser um ser elemental ígneo cristalino, por exemplo, um elemento vegetal. Então, ele vai ser um equilibrador ígneo, um congregador cristalino, expansor do raciocínio. Isso porque eu estou colocando por conta dos 3 elementos, tá? Então, esse ser que tem o ígneo cristalino e o vegetal, 3 elementos, ígneo, cristalino e vegetal, nesse nosso exemplo, a natureza dele vai ser uma natureza equilibradora, que congregará os seres e expandirá o raciocínio deles. Então, como é que é? O ígneo, ele está associado ao equilíbrio. Nós vimos lá nos tronos da justiça que o elemento, né, que o elemento ígneo, ele está associado ali ao fator equilibrador. Então, a natureza equilibradora desse ser vai congregar os seres, no sentido da fé, né? Congregação está relacionado à fé, elemento cristalino, e vai expandir o raciocínio, elemento vegetal. Entende? Bem, vamos fazer assim. Muita informação, né? Vamos deixar, então, por aqui essa nossa aula de hoje. Vamos, então, dar continuidade um pouquinho mais a respeito desse 4º plano da vida, 5º plano da vida, trielemental, né? Que é os seres que são chamados de encantados, tá? Eles são regidos pelos sentidos, tá? Eles têm ali, então, já estão sendo colocados nos sentidos, um sentido, né, que o rege, e é um encantado. Nós depois vamos falar aqui desses encantados nos terreiros, tá bom, gente? Então, vamos parar por aqui, hoje que nós já falamos bastante desses planos da vida e continuemos, então, na nossa próxima aula, a partir do plano encantado, e vamos falar dele nos terreiros, tá bom? Não é ainda o plano que se encontra a faixa humana. Tá bom, gente? Agradeço, então, a audiência, a paciência. Eu sei que é um assunto que tem muita informação.
muito abstrato, mas já estamos chegando um pouquinho aqui no que a gente já conhece, no que a gente consegue aqui ver no chão de terreiro, tá bom, gente? Então, um grande abraço, Pai Oxalá abençoe a todos, uma ótima semana.